Liquidez, contemporaneidade, vida conectada, ansiedade por viver o que os outros vivem. Bauman já havia comentado por vezes algumas previsões que ele tinha de como poderíamos evoluir enquanto sociedade. Para entendermos muito do que vivemos em grupos, precisamos olhar para o que se passa também no âmbito individual. Hoje, conosco, traremos Catarina Rodrigues, uma psicóloga clínica, especialista em marketing, criatividade e inovação, formada em Gestalt Terapia pelo Instituto Maringaense de Gestalt, especialista em neurociências pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo e membro da Sociedade Brasileira do Sono para conversar sobre um assunto que vem cada vez mais entrando em nossos radares, o como. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vignotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Primeiramente, seja muitíssimo bem-vinda, Catarina. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, apesar das dificuldades técnicas, né, que o programa aqui apresentou para a gente. Mas muito obrigado por estar aqui conosco. E eu que agradeço o convite, ainda mais para falar de um tema como esse, né, que é tão relevante, que está aí permeando todo mundo que tem acesso à internet, que basicamente é quase qualquer pessoa do planeta atualmente. Para a gente começar a nossa conversa hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta também que acho que vai trazer muito esclarecimento para muitas pessoas, de como que a gente relaciona a psicoterapia, a psicologia clínica com as neurociências, né? Como que a gente pode fazer esse casamento de fato? Achei muito legal essa pergunta, porque quando a gente define, assim, formas de estudo, né, formas de conhecimento, a gente precisa entender qual que é o nosso objeto de estudo. Então, o que a gente está falando? Né? Do que a gente está falando? E eu achei bem interessante, porque eu lembro quando eu entrei na graduação, tinha muita dúvida, né, de qual que era o objeto de estudo. Era a mente? Era o comportamento? Era, não sei, a experiência individual de cada um, né? E essa dúvida ela ainda permanece em certos aspectos, então a gente ainda tem as nossas divergências nesse sentido, né? Mas tem algo que a gente não pode deixar de considerar, que que independe qual é essa forma, qual esse objeto de estudo assim, que a gente está falando, a gente ainda assim está falando de cérebro, né? Não existe psicologia sem falar de cérebro, inclusive aspectos como experiência individual, social, familiar, cultural. A gente também está falando de um órgão que filtra, né? Que, de certa forma, codifica a experiência, né? A nossa pele para fora, para dentro, né? E essa relação que a gente estabelece assim, entre a psicologia e as neurociências começa aí, na relação entre o objeto que a gente está falando e como esse objeto é percebido a partir de uma experiência biológica, né? De uma experiência ali do cérebro, desse órgão lindíssimo que a gente tem. E, na verdade, essa relação, ela começou... ainda não tem assim uma data em específico, um marco em específico, mas mais ou menos ali na década de 60, 70, na verdade, perdão, de 70, 80, né? Quando a gente começou a meio que afunilar esses campos, esses objetos de experiência, a subjetividade humana. Né? E a subjetividade acontece a partir desses fragmentos, né? Formam esse todo. Já puxando a sardinha para Gestalt, né? Do todo é diferente das partes ali. Uhum. Mas acredito que essa união aconteça assim, né? Identificar a camiseta, né? Identificar qual que é esse objeto de estudo, do que a gente está falando, para ir aplicar uma metodologia de entendimento que é as neurociências, né? Que não é aplicável em todos os âmbitos. Se a gente vai estudar uma tribo no meio da Amazônia, né? A gente não necessariamente precisa da neurociência. A gente pode utilizar outras formas de conhecimento para olhar para ali. Mas dentro de uma psicologia clínica, então de um processo sintomatológico com o paciente, é interessante que a gente tenha.
Você falou até da questão da Gestalt terapia, e uma coisa que já me chamou a atenção também é porque, como Gestalt terapeutas, né, a maior crítica que às vezes vem à nossa abordagem, acho que pelo caráter mais humanista dela, né, é a distância que alguns percebem supostamente dela para esse teor mais mecanicista, biológico, né, neurocientífico no final das contas, né? Então, como foi para você fazer esse contato, essa interseção entre ambas as coisas, que, claro, a gente sabe que tem sim uma interseção, mas que aos olhos de outras pessoas, às vezes pode ser visto quase como impossível ser feito, né? Pelo caráter mais existencial, fenomenológico da própria abordagem, né? E eu entendo essa crítica, eu genuinamente entendo essa crítica, né? Mas se a gente observar as duas coisas como coisas distintas, a gente vai estar criando uma briga, né? Então, falar da biologia versus falar da experiência, né? E não necessariamente precisa ser assim. Se a gente entende que o corpo é a fonte primordial de toda a experiência, né? Qualquer coisa que limita ou interfere a capacidade do corpo de ter a maior consciência dessa experiência, a gente está falando de um sujeito que está adoecido, né? Então vamos pensar aqui, uma pessoa, vou puxar um pouco a sardinha para o sono, porque é a área que eu mais estudo, né? Então assim, uma pessoa que dorme mal, ela não vai estar tendo o máximo da experiência, né? O máximo da potência que ela poderia ali em um contato com o meio, com o outro, né? E aí que acontece essa relação. Mas eu entendo essas críticas, eu acho que essas críticas elas precisam ser feitas. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa tendência à causalidade, né? Então, A mais B é igual a C, eu não acredito que seja assim. Mas eu acho que dentro da Gestalt, dentro da psicologia como um todo, a neurociência ela vem para contribuir mais do que para deixar impessoal. Eu vejo dessa forma. Ser biopsicossocial, né? Exato. Eu sou peixinho fora d'água daqui, né? Porque eu venho trabalhar aqui com as terapias comportamentais contextuais. Mas eu acho interessante essa questão, porque justamente quando a gente fala, até trazendo um pouco, né, que a gente trouxe para discutir aqui hoje, que tem tudo a ver com sono também, que nem você trouxe. Então, o FOMO, ele tem umas implicações bem variadas, justamente que nem você trouxe nessa tanto percepção de tanto também nessa questão de saúde biológica, de saúde, né, de cérebro e etc., sem contar todo o cunho social, né? E é interessante justamente olhar para isso, porque eu estava até vendo um artigo, lendo para a pauta, que eles estavam discutindo justamente sobre como até mesmo tem aspectos evolutivos biológicos que ajudam a explicar o FOMO, né? Que é justamente essas coisas que ajudaram nós, enquanto espécie, enquanto filogênese, a sobreviver e etc. É interessante até para a gente, acho que, quebrar um pouco aquela lógica que sempre vem quando a gente fala de síndrome, quando a gente fala de doenças novas, né, que aparecem, como sempre uma demonização de algo que às vezes é natural do ser humano, que acompanha a gente, seja no nível genético, seja no nível biológico, mas que é impulsionado, seja de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, por justamente nossos hábitos culturais, pessoais, sociais, econômicos. Então, realmente, eu tenho essa sensação, né, que a gente precisa olhar, que nem você trouxe, esse afunilamento, da onde as coisas, né, vão conversando, vão se casando e vão discutindo, para a gente justamente entender, e aí, como que a gente trabalha isso, né? E eu até queria daí aproveitar e perguntar, quando aparecem coisas assim para você na clínica, né, qual que você sente que é a maior dificuldade, ou até mesmo por onde guiar esse olhar, e guiar às vezes o olhar do paciente, para lidar justamente com essas implicações, seja do sono, seja da ansiedade, que vem toda em decorrência desse fear of missing out, né, o medo de estar de fora e todas as implicações disso. E é uma queixa que vem, né, assim, é a curtida que não foi dada, é o comentário que não foi feito, é o convite, né, que não foi realizado e você viu que seu amiguinho, sua amiguinha foi na festa que você não foi chamado, né? Então é bem isso. Os stories, né? Os stories, e cada vez... Agora a gente não tem mais o Twitter, né? Mas o Twitter era uma fonte de muita angústia ali. Não acompanhei ali o Twitter, não era uma usuária do Twitter, mas eu via que o Twitter era uma fonte de quase tudo, né? Então começava no Twitter e se expandia para o resto. Então, assim, é algo que não tem mais como a gente desvincular. Não tem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, ainda mais a gente como profissional da saúde, para não assim, deixar aquelas caixinhas, sabe?
do uso de rede social é algo ruim, a gente tem que pensar em relações presenciais, né? Mas, pô, e aquela mãe que tem que trabalhar o dia inteiro, que não tem onde deixar a criança ali, o celular é a única coisa que salva para ela ir tomar um banho, né? Ou até mesmo a gente, né? Quando que a gente ia conseguir... Tem um autor que eu gosto muito dentro da Gestalt, que ele é francês, né? Quando que eu ia conseguir ver uma aula dele, ver ele falando as opiniões dele sem a internet? Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ali para colocar em caixinhas de bom e ruim. Né? E aí a gente pode começar a olhar para a relação. Né? Como que acontece a relação daquele sujeito com aquelas redes sociais? E aí entra até o próprio conjunto ali de fatores que a gente especifica como FOMO, né? O Fear of Missing Out. É aquela ansiedade de estar ali presente. Muitas vezes as pessoas relatam, assim, de levar o celular no banho, né? Para estar ali rodando nas redes sociais, né? É aquela coisa do preciso saber, do preciso estar ali, né? Quase que... quase como fosse assim, uma coisa que, se a pessoa não estivesse ali, alguma coisa, uma tragédia vai acontecer, né? Aquela coisa bem ansiosa, né? Ao mesmo tempo bem depressiva, assim. E nesse caso a neurociência ela vem até para ajudar a gente a entender esse fenômeno, né? Entender do fenômeno, como ele acontece na cabeça do sujeito, mas na clínica, como você perguntou, a gente vai observando essa relação, né? É uma relação que está causando prejuízo, né? Então a pessoa já não está mais conseguindo se relacionar com o outro presencialmente, vem até aquela ansiedade social, né? Então se eu falar alguma coisa de errado, se a pessoa, será que gostou do que eu falei, será que não gostou, né? Esses prejuízos nesse sentido, e aquele hiperfoco, né? Então de ter que estar ali, de ter que estar presente, de ter que saber, o artista X usou um sapato rosa com glitter, nossa, como que eu não sabia disso? Aí tá todo mundo falando disso, né? Aí a gente começa a observar, né, o pra quê, né? Esses pra quês a pessoa precisa estar ali. Aí quando a pessoa vai trazendo essa consciência, vai dando poder de escolha. Sim, e esse exemplo que você trouxe do artista, que eu estava aproveitando para comentar, que nem você comentou do Twitter, né? Eu sempre brinco em vários episódios aqui, a galera acho que já tá meio careca de saber que eu sou uma cria de Twitter. Eu tinha minha conta desde 2009. De Twitter, melhor dizendo, né? Desde 2009 eu tava lá. E eu senti de uma maneira muito bizarra a perda, né? Justamente assim, não ter a rede social, até porque eu até comentei isso com os meninos, né? Quando aconteceu, já faz um mês, né? Um mês e pouco. Eu gosto muito de redes sociais de texto, porque eu sinto que justamente o Instagram, como é muito vídeo, muito som, muita coisa, é muito estímulo sensorial para mim. E o texto eu me sinto mais no meu ritmo, no meu controle e tudo mais. E foi muito bizarro, tipo, o primeiro dia, no segundo dia eu, tipo assim, não. E aí a galera já tava comentando sobre o Blue Sky, né? Porque teve daí a grande diáspora, que metade foi pro Threads, né? Que é a rede social ali indexada junto com o Instagram. E a outra metade foi ali pro Blue Sky, que é uma nova rede social, que também veio do próprio CEO né, que criou o Twitter. Então tem, né, um aspecto bem até nostálgico de como era a rede social antigamente, etc. E eu tava até comentando isso com os meninos. Foi muito doido ter sentido isso o meu espaço não estar ali, da onde eu conseguia essa informação, da onde eu estava conectada com outras coisas e etc. Mas foi interessante ver as repercussões disso também, né? Então, falando de um âmbito mundial, e isso que você trouxe justamente das celebridades, etc., o Twitter, ele tinha grande parte dos fandoms, né? Que são as comunidades de fãs, ele segurava as maiores contas do mundo. Então, a gente tem também uma questão social brasileira de estar muito conectada, de estar muito nessa questão da internet, de produzir conteúdo, de produzir memes, etc. Então, é interessante olhar também justamente esse aspecto cultural do impacto que tem como a gente utiliza essas redes sociais, né? Então, eu achei isso muito, muito doido. Ver isso ao vivo e, inclusive, experienciar isso quase como um coletivo, porque as pessoas ali, usuárias, né, a gente brincou que a gente estava no Titanic, tocando violino, enquanto o barco estava afundando, e beleza, era isso aí.
Mas é muito, muito interessante ver esse movimento justamente de... E agora? Onde eu vou procurar essa informação que antes só vinha no meu colo, caía e etc, né? Acho que esse conflito, ele ajudou a tornar consciente pra gente a relação que a gente tem com esse consumo de informação. Né? Qual que é a funcionalidade que eu atribuo ao Twitter? Eu estou ali para consumir informação, é para ver determinadas pessoas, é para me informar politicamente, é para me informar no sentido de notícias. Porque talvez se não tivesse esse processo de ruptura, eu acho que as pessoas não teriam colocado isso em xeque, né? Ou sentido a falta de aquilo que elas consumiam, né? Nossa, mas eu não tô vendo mais coisas de fulano, né? Que era uma referência que eu gostava, né? Então, poxa, onde é que eu encontro isso? Como que eu me coloco nessa posição? A gente estava até discutindo antes de começar o episódio, é algo que eu acho que se relaciona muito com o FOMO, de certa forma. É como que é colocado pra gente uma lógica de algoritmo, de conteúdo, que nós temos que exercitar a nossa capacidade de voluntariamente controlar aquilo que a gente vê e como a gente se relaciona nessa rede social. Isso quando a gente torna esse elemento de fato, né, vamos colocar assim, pro hoje, pro presente, porque tem pessoas que às vezes ainda entram nessa lógica, mas de um automatismo, de o tempo todo só tá vivenciando a rede social, ou sentir essa necessidade, às vezes, de estar online, de ver algo, e às vezes não vivenciar os próprios aspectos da vida, né? Uma discussão que eu tive com um paciente que eu achei bem interessante, que eu posso até intitular assim, de tempo de espera. Hoje em dia não existe mais tempo de espera. Um sentar para ser atendido no dentista, um sentar enquanto você está numa fila. Hoje todo o tempo de espera ele é permeado também por um contato ali com a tecnologia, com o consumo da informação. Como que você acha que isso se relaciona com o FOMO, de forma geral, Catarina? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, na verdade, né? Só pegando esse gancho do Twitter, que acho que é o que está mais recente, assim, que a gente está mais vendo esse sentir falta, esse FOMO, né? Esse sentir falta ali. Vocês chegaram a ter aquela dor do membro fantasma, assim, de abrir o celular nem percebendo e tentar achar o aplicativo, assim? 100%. Desbloquear, olhar que não tem notificação, abrir o aplicativo mesmo assim e depois fechar, né? Na hora que bloqueou, foi da sexta pro sábado. Na hora que bloqueou, realmente caiu. Eu lembro que eu pegava assim e atualizava, tipo assim, mas não vai mesmo? Não vai, não, não vai. É isso, morreu, acabou, tava só dando refresh do dia anterior. Isso, desinstalei o aplicativo, tranquilo. No sábado de manhã, eu lembro exatamente que eu acordei. E aí meu marido até brincou comigo, ele falou assim, vamos baixar o Blue Sky, porque eu tava na mesa do café da manhã, tipo assim, a gente sempre põe alguma coisinha pra ver, e conversa, às vezes dá uma rolada ali no feed, etc. E aí eu peguei e falei assim, nossa, cara, eu não aguento mais o Twitter, ou o Instagram, perdão, eu falei assim, sabe, tipo, só tem isso aqui nessa rede, eu quero outra rede. Aí ele falou, não, vamos baixar, porque, né, é o espaço que você gosta, etc. E depois, inclusive, adorei Blue Sky justamente por conta desse controle do que você vê, de criar os feeds. Achei uma lógica muito interessante da rede social, mas eu 100% senti isso no sábado e no domingo, depois que o Twitter caiu. Foi muito, muito doido, porque acho que eu nunca tinha passado por isso exatamente, sabe? De, nem você disse, abrir e não tá aqui. Que aí não tem esse objeto a ser procurado, né? E é exatamente isso que acontece, como, por exemplo, quando a gente está numa recepção esperando. Né? Qual que é a primeira coisa? A gente senta, coloca a bolsa no colo, coloca, sei lá, o que você tem ali perto de você, já pega o celular e já abre. Sem saber, muitas vezes, o que você quer ver, sem saber, às vezes ninguém te mandou uma mensagem, não tenha nada urgente, né? E pega o celular e já vai lá rodar, e às vezes você passa meia hora, uma hora e nem percebe, né? Que é a mesma coisa que aconteceu, que agora é percebido, né, com o fim do Twitter. Mas se a gente for parar para perceber, a gente tem muito desse movimento, assim, automático, né? Do pegar a rede social, do abrir o Instagram. É Sky o nome do novo aplicativo? É Blue Sky, o céu azul, né? Bem Twitter, né? Assim, bem Twitter. Quase descansar, né? Tem até alguns autores que falam que a gente dissocia. A gente tá ali, né? Se você vê 3 vídeos, ou lê ali 3... Não é tweets, né? Ter 3 coisas ali, né? A primeira você já esqueceu, você dissocia, você não forma memória. E aqui o legal é que a neurociência ela vem para explicar esse fenômeno pra gente. E, aliás, além de explicar, como que a gente pode entender isso na prática clínica, né?
Teve até um estudo que eu estava acompanhando ano passado, inclusive uma professora minha do Einstein fez parte, né, de um bracinho desse estudo, que eles colocaram ratos ali num labirinto, numa espécie de labirinto, e no centrinho do labirinto tinha a comidinha do rato, né? E eles observaram assim, que era sempre o mesmo labirinto e sempre o mesmo rato. Então, ali nas primeiras vezes, até que ele estava entendendo como é que era, ele usava muitas partes do cérebro, né? Então, ali na TVzinha, assim, apitava quase que todas as partes do cérebro. Depois de um tempo, quando ele passou a entender onde que estava a comida, já sabia ali o foco, né? Já sabia o caminho, ele usava só uma parte do cérebro, que era o gânglio basal, né? E o que isso quer dizer aqui pra gente, né? Que não tem gasto de energia, que se torna um hábito tanto quanto levantar e escovar o dente, tanto quanto, sei lá, fazer uma atividade física, enfim, há pequenos hábitos que a gente tem, só que nesse caso, o hábito da rede social, ela vai criando uma dependência, talvez diferente ali de um escovar o dente, que é bom, que a gente tem uma dependência em escovar os dentes toda vez que come, toda vez que acorda, né? Mas cria uma dependência dessa dopamina barata, né? Eu não gosto muito de colocar a dopamina como boa, como ruim, mas nesse sentido, né? É boa sensorialmente, mas vem para essa via quase que de um vício, né? Para isso que eu perguntei, assim, né? Você tinha dor do membro fantasma, né? Ia lá e ficava atualizando, e cadê, né? E vem desse local do hábito. Então, cria-se um hábito, cria-se um caminho tão bem feito. Você senta numa recepção, a primeira coisa que você faz é isso. Você sente um tédio, a primeira coisa que você faz é isso. Está incomodada, a primeira coisa que você faz é isso. Como entender, né? Acho que talvez um dos passos iniciais seja observar, entender que isso acontece contigo, né? E tentar quebrar, né, esses gatilhos, esses automatismos, digamos assim, esses hábitos, né? Da questão das redes sociais, porque como a Natália trouxe, né, acho que tal qual a ansiedade é algo que vem evolutivamente conosco, mas dado ao contexto social que vivemos, as redes sociais que usamos, vai se transfigurando em novas formas, digamos assim, né? Como tentar quebrar um pouco, né, esse ritmo, esse fluxo que a gente tem e que acho que também muito por causa da dopamina é tão confortável, né? Então, como conseguir sair desse vórtex, né, digamos assim, né? Vou puxar a sardinha para Gestalt, né? A consciência dos praquês já é um primeiro passo, sabe? Consciência dos praquês e o entendimento que nem sempre uma emoção aversiva quer dizer que tem alguma coisa de errado. Nem sempre o tédio quer dizer que a gente está sendo improdutivo, né? Nem sempre o desconforto, né? O tédio novamente, a pressa quer dizer que tem algo de errado, né? Então, a partir desse local da consciência, tanto do sentir quanto dessa relação que você vai tendo com as redes, você passa não a controlar, né? Porque ainda não temos como, nem acho que um dia teremos, mas a ter um poder de escolha. Pô, eu sei que se eu ficar um dia inteiro sem meu celular, eu vou ter a dor do membro fantasma, vou sentir ele vibrando no meu bolso, ele nem tá ali, né? Eu vou sentir. Isso vai vir, mas não quer dizer que tem algo de errado. A partir daí a gente tem a chance de fazer escolhas diferentes. Então, pô, se eu sei que eu vou me sentir desconfortável sem o celular ou diminuindo ali, eu posso olhar para as coisas que, por exemplo, mais importam para mim, né? Que é o que alguns autores falam de hábitos angulares, né? Isso tem 1000 variações, né? Para mim importa eu ter um relacionamento bom com a minha família, né? Esse aqui passa a ser o centro, então se eu não vou ficar mais tanto ali olhando a vida do outro, deixa eu ficar ali com a minha família, deixa eu compartilhar com eles, deixa eu ouvir. Para mim agora que eu agora estou falando de mim mesma, é tentar ter uma vida mais saudável, assim, fisicamente, me exercitar mais, né? Mais consciente disso. Então, né, o que eu posso fazer a partir daí? Então, a gente passa a ter mais
chance de escolha. Coisa que nesses movimentos não conscientes, automatizados realmente, né? Fisicamente, neurologicamente automatizados, a gente não tem. Então, acredito que a consciência desse local, do desconforto, do local do conforto, é um primeiro passo, assim, sabe, para a pessoa e para nós, né, como usuários também ali da internet, a gente possa ter o poder de escolha, né, de mudança, de troca, né? Não sei se faz sentido para você, assim. Nossa, 100%. E você foi falando um pouco dessa noção de escolha, né? E acho que uma das coisas que a gente sempre aborda aqui nos episódios, talvez até sou repetitivo, mas é a ideia de como o celular e as telas, elas viram uma extensão da nossa consciência, até substituindo cognições que antes a gente utilizaria por conta própria, né? Um dos exemplos que eu gosto de dar é o da própria memória, né? Quando, fazendo um recorte, né? Obviamente eu não vivenciei essa época, mas como eu não tinha o auxílio de um celular, então era uma lógica diferente, quando você se lembrava de uma palestra, de uma aula, de uma fala, você tinha que voluntariamente exercitar e buscar isso, fazer um certo esforço para acessar aquilo. E hoje, ao simples lembrar de alguma coisa, quando já vem um ponto de interrogação, essa falta, o que a gente faz? A gente já busca. Né? Nossa, eu vi uma fala de um tal professor e, opa, nisso a gente já está utilizando aquilo, né? A lógica das senhas, né? A gente não se lembra mais de senhas. Tudo é colocado, os trajetos a gente também não exercita mais a cognição de pensar como eu chego do ponto A até o ponto B, a rota já está pronta. E por vezes a gente vai e volta do local, mas só que se alguém pede pra gente dar indicações de como chegar lá, a gente não percebe o local em volta que a gente passou para estar até lá. Né? E acho que isso também tem acho que um efeito a longo prazo que nós ainda não temos de fato a noção, né? Pela novidade das redes sociais, das telas. Né? Como que você vê essa atribuição de algumas cognições pro celular, para as telas ali no final das contas? Porque, assim, não no sentido de bom e mal, né? Que a gente não está trabalhando com dicotomias, né? Mas no sentido de talvez assumir uma função que era nossa, 100% nossa, melhor dizendo, né? E agora parece estar terceirizada ali por meio de um aparelho, né? De um outro instrumento, né? Olha, que questionamento bom, hein? Assim, eu acho assim que o rumo dos estudos, dos entendimentos tem que partir a partir daí, né? Então, a gente não precisa mais, não tem que, né, exercitar uma memória, né? Não que essas funções, elas parem de funcionar, mas entendi, né? Assim, então a gente tem que exercitar menos, então lembrar a memória de trabalho, né? Que é aquela memória de tipo, nossa, deixa eu pensar nisso aqui para anotar aqui rapidinho, a gente já anota no celular, já manda ali no WhatsApp, né? Então, e aí, né? O que vai acontecer depois, né? O que a gente exercita então? Né? E aí eu tenho um questionamento até que eu gostaria de saber, assim, né? Então, o que vai vir depois, né? Se a gente não precisa, não tem que exercitar nada. Né? Tem um estudo bem famoso, né? Eu acho que vocês com certeza já devem ter ouvido falar em algum momento, dos marshmallows, né? Das crianças. É aquele estudo que deram, né? Um marshmallow para uma criança e falou, senta aqui nessa sala, eu vou voltar daqui a pouco. Se quando eu voltar, você não comeu, eu vou te dar 2. Né, que é a noção da temporalidade, né? E, assim, majoritariamente as crianças comeram, né? Porque elas não têm esse senso de temporalidade. Aquela coisa de, se eu esperar agora, se eu segurar a angústia agora, depois eu vou ganhar mais. Qual foi o quê, né, desses estudos? Esse estudioso, ele acompanhou essas crianças por muitos anos. E aqui tem muitas controvérsias em cima disso. Porque não conseguiram replicar depois, né? É importante eu enfatizar isso, mas... E aqui tem um pouco de efeito de causalidade, mas assim, só pra gente olhar, né? Que as crianças que conseguiram, né, às vezes um pouco mais velhas, ter essa noção de temporalidade, foram as crianças que, por exemplo, conseguiram juntar mais dinheiro quando eram mais adultas, né? Quando eram adultas, que conseguiam trabalhar mais tempo numa empresa, que conseguiam estudar para um vestibular. Então, você estuda hoje para uma prova que vai ser daqui 2, 3, 6 meses, né? Que é essa noção de temporalidade, coisa que nas redes sociais a gente não tem. Então, nossa, né? Eu lembro, quando eu era criança, não tinha celular, gente. Era aquele tijolão, meu pai tinha um que, sabe, tinha o... Ai, como é que era o nome? A antena, né? A anteninha ali, né? E meu pai nem deixava quase eu pegar, porque imagina se quebrasse, onde que ia arrumar.
naquela época eu lembro que se eu tivesse uma dúvida, meu pai tinha aquelas enciclopédias, sabe? Ele tinha a coleção inteira, era o orgulho da vida dele, aquelas enciclopédias. E ele me fazia olhar lá. Se eu tinha uma dúvida, tipo, ai, será que existe onça no Brasil? Ah, Catarina, vai buscar lá, fuça, procura, né? E às vezes demorava o dia inteiro, às vezes eu não achava, às vezes tinha que procurar para perguntar para o professor, então demandava um tempo, né? Coisa que na rede social a gente abre o chat GPT, perguntar, né? Tem onça no Brasil, Paraná? Pronto, tá, legal, tem, né? Então essa temporalidade, ela diminui, né? Então pegando essa pergunta, nossa, é uma resposta que eu tô querendo saber também, né? O que vai acontecer, para onde que a gente vai nesse sentido? E é o que a gente mais tem perguntado, acho que na verdade, né? Eu dei uma brincadinha aqui na PubMed antes da gente fazer também a pauta e tudo mais, e só que eu joguei, tipo assim, estudos sobre FOMO, para dar uma olhada. E só nesse ano de 2024 a gente teve quase 115 pesquisas sendo publicadas, né, com relação à FOMO, e várias delas trazem esse aspecto, né, do impacto cognitivo, ou seja, de uma reserva de memória, associação que dá para conversar com, tipo assim, a gente pode conversar sobre aumentos de casos de TDAH, por exemplo, a gente pode conversar sobre esse aumento de casos de ansiedade generalizada, o quanto que isso também conversa e teve um avanço, talvez a gente está vendo de uma maneira mais antecipada o que aconteceria com mais anos, mas por conta da pandemia, que obrigou a gente a estar cronicamente online durante ali aqueles 2 anos, né, 2 anos e meio, que foram os períodos mais intensos de pandemia, né, então é realmente algo que requer esses estudos, requer esse olhar, para a gente justamente olhar e falar, beleza, não adianta a gente também só mudar ali a rotina do indivíduo enquanto tá todo mundo nessa loucura, a sociedade está nessa loucura, né? Então a gente vai trazendo uma individualização cada vez maior, trouxe, né, uma causalidade que às vezes não é realmente o que causa, o que realmente acomete, o que realmente precisa às vezes ser olhado e mudado, né? E aí entra o que hoje a gente entende como foco de estudo que une, né, a neurociência da psicologia, que é a subjetividade. Então, como que a rede social acontece para aquele indivíduo? Né? É aquela mãe que eu citei de exemplo, né, que tem que deixar a tela ali com o filho para conseguir tomar um banho, para conseguir descansar, né? Ou é a gente aqui, né? A gente pega estudos que saíram, sei lá, na Alemanha. Né? A gente está aqui, né, no online, a gente está conversando sobre temas, assim. Então, assim, tem que olhar a partir desse local da experiência desse sujeito. E aí que complica. Né? Para a gente, para os estudos em si, né? Então, se não tem uma regra, e aí, né? O que a gente faz? Qual é o parâmetro? Ainda mais pensando em sujeitos de gerações diferentes, né? Porque uma coisa é a gente pegar um sujeito de 50, 60 anos que ele desenvolveu uma suposta dependência da tecnologia, mesmo já tendo desenvolvido outros recursos ao longo da vida, e outra coisa é pensar uma criança que já nasceu nessa realidade, que já nasceu com telas, né? Você citou o celular e eu lembro que, né, na minha época já existiam os protótipos de celular touch, né? E as crianças, elas tinham uma idade, assim, que os pais geralmente davam o celular ou não. Ali, o celular você só vai ganhar com 14 anos, com 15 anos. E esse limiar cada vez foi cedendo. E hoje a gente vê crianças com 6, 7 anos, às vezes menos, já com o seu próprio aparelho, né? Com literalmente o aparelho pessoal dela não ali. Sabe ela ler fazer, nem escrever, mas sabe entrar no canal favorito do YouTube. E qual será que é o impacto, né, dessas diferentes gerações? Nossa, você me fez lembrar... Vocês já viram aquele livro, O Poder do Hábito? Sim. Nossa, esse livro é muito bom. Esse livro parece... Eu acho que tem alguns livros que deviam ser, assim... Tá na escola, sabe? Para as crianças lerem, entenderem, sabe? Esse eu acho que é um deles. Acho que logo no início, assim, no primeiro, no segundo capítulo, o autor, ele cita o caso de um homem que teve uma infecção, né, bacteriana, e parte do hipocampo, que é o local responsável pela memória, não funciona. Né? A pessoa passou a não conseguir reter novas memórias. O interessante é que essa pessoa, esse homem, né, ele continuou com os hábitos antigos. Então ele levantava todo dia e via se o jornal estava na porta.
ele colocava o roupão dele, né? Então, mesmo a pessoa não conseguindo formar novas memórias, o hábito ele permanece em um local diferente. Aí eu fiquei pensando aqui, né? Imagina se isso acontecesse num contexto de uma pessoa, esse mesmo homem, ter uma relação de dependência com o celular, né? Será que esse hábito que permanece seria pegar o celular? Sabe, será que chegaria nesse ponto? Né? De, pô, ao invés de levantar para pegar o jornal, ou de, sei lá, de falar com a família, você buscar o celular e atualizar o Instagram, ou né, Twitter, ou assim, né? Enfim, a rede social ali. Assim, é algo que a gente não tem. Fora a internet inteira, né? Porque a internet é uma ferramenta muito show de bola, né? É inegável isso, né? As redes sociais têm uma ideia bacana também, mas a forma como a gente vem construindo isso, né? Transformamos isso no marketplace, basicamente, né? As coisas tendem a não funcionar muito bem. Mas é interessante pensar que também é um novo lugar para ser estar, né? Não bastasse eu ter que me arrumar para sair na rua ou ir ao shopping, né? Você vai no shopping de chinelo? Vou, né? Eu ter que pensar o que eu falo, o que eu penso numa confraternização, por exemplo. Agora tem mais a rede social, mais um contexto social que me acompanha onde quer que eu vá, né? Que nem você trouxe no começo, né? É um like que não veio, comentário que não chegou, que eu gostaria que tivesse chegado. É um novo local de ser e estar. E é muito estranho, né? Porque eu tenho tido uma experiência um pouco na contramão disso, de que eu já fui um usuário muito assíduo de redes sociais e agora eu venho sendo cada vez menos, né? Tanto que a gente tá até conversando aqui de... Ah, você viu tal coisa, viu tal coisa? Geralmente eu sou o cara que não viu tal coisa. Aí eu falo assim, não vi, me explique, né? Me fala o que está acontecendo. Porque a gente acaba ficando muito a par, às vezes, de... Sei, do show da Xuxa, sabe? Que show da Xuxa é esse? Eu não tava sabendo do show da Xuxa até minha namorada chegar. Assim, você sabe o menino do show da Xuxa? Eu falei... Que show da Xuxa? E aí ela me mostrou e eu fiquei sabendo. Eu falei, não, beleza, né? Agora achei Acabei de até... descobrir que vai ter um show da Xuxa, inclusive. Não tava sabendo. Não, Não, depois eu explico pra você aí, ó, tá vendo? Pra quem não viu, olha lá, vamos fazer aqui, né? A gente depois vai colocar no feed do Instagram do episódio, pra vocês verem. Mas é basicamente uma menina há trocentos anos atrás que foi filmada fazendo uma reclamação, né? Que as crianças não tinham entrado. E ela falou assim, que show da Xuxa é esse, gente? Né? Uma retórica impecável, inclusive, da criança. Mas enfim, né? É muito estranho às vezes. Por quê? Que eu percebo, muitas pessoas mostram muito o que está acontecendo com elas, né? E parece que se você não tá acompanhando isso, você tá um pouco de fora mesmo, né? Mas o que eu vejo num lado positivo, que eu gosto, porque daí quando eu sento pra conversar com a pessoa, eu tenho um assunto pra conversar, né? Botar o papo em dia é realmente botar o papo em dia, é saber o que tá acontecendo, como é que estão sendo as coisas. Porque pela rede social você sempre sabe o que tá acontecendo com todo mundo e parece que não há muitos assuntos fora aqueles que são colocados pelas próprias redes sociais, né? De pauta, de assunto e temática, né? E é bem isso, né? Igual do show da Xuxa, né? É algo que une as pessoas também, né? Você viu o show da Xuxa? Eu vi. Não vi, então deixa eu te contar, deixa eu te falar, né? E é uma rede cultural, né? Coisa que o brasileiro faz muito bem, né? Através de meme, através de piadas internas, né? É esse local do conhecimento, da união coletiva. A gente sabe que é o brasileiro que faz piada, que faz meme, que não... que um jornalista fala alguma coisa, não deixa passar e faz piadinha, né? E vai. Então, assim, é algo que une, né? Mas essa sensação do não ter o que falar é tão real, né? Eu me recordo agora no início do ano, eu fiz uma viagem que era a viagem da minha vida, né? Fui conhecer o Sudeste Asiático, assim, era algo que eu queria, nossa, assim, muito. Foi uma grande realização, assim, né? Eu queria chegar e eu queria contar pra todo mundo, né? Falei, nossa, eu fui lá, comi isso, e era assim. Eu lembro que eu fui conversar com uma amiga, né? Eu falei, nossa, o nome dela é Eloiane, né? Ai, Lô, nossa, você não vai acreditar, o mar lá era assim, ela... Cata, eu vi. Sabe assim, aquela coisa tipo assim, não, mas nossa, e lá tinha. Lá era uma religião totalmente diferente, aí você tinha que entrar com
com coisa na cabeça, e não podia mostrar nossa, eu vi realmente, você tava toda... Pô, sabe aquela coisa, tipo assim, finge que você não sabe pra te contar do zero. Então é exatamente essa. Traz uma empolgação ali, né? Então, tipo, pô, deixa eu contar, finge que você não viu, né? Ao mesmo tempo, pô, que bom que você viu, que bom que você tava acompanhando. Mas é isso, né? Não, parece que não tem mais essa novidade no presencial, por assim dizer. Ao mesmo tempo que conecta, né, que a gente passa a conhecer pessoas, né? No meu Instagram, gente, eu conheci pessoas, assim, brilhantes, pessoas que eu quero levar pra vida e que eu nunca vi, né? Assim, e ao mesmo tempo que tem esse local do unir, né? Tem esse local do vai, né? Não quero mais, né? Deixa eu me isolar no meio de uma ilha que não pega nem rede de celular, né? Então, acontece nesse inter, né? Nessa experiência subjetiva. Nossa, mês passado, retrasado já, na verdade, né? Que foi em agosto, meu celular quebrou. E aí eu falei assim, nossa, eu podia ficar assim, né? Acho que acho que esse é o momento de eu não ser mais encontrada por WhatsApp, Instagram. Pode ser só por carta, e-mail. Às vezes realmente o que você trouxe, dessa vontade de se isolar, né? E, Catarina, acho que pra gente também já ir, né, indo pros nossos finalmente, queria te fazer uma pergunta, até mesmo a gente sempre tem que trazer aqui, para quem tá ouvindo a gente, sugestões, técnicas, dicas, conselhos, etc. Então, assim, como que você acha que dá pra gente, com a rotina que tem hoje, né, justamente com esse acelero que, né, a gente brinca, seja de tarefas, seja de informações, algoritmos que a gente é bombardeado o tempo todo. Como então, o que você sugere, né? Quais são as nossas, entre aspas, dicas para justamente conseguir alinhar, então, boas práticas, novos hábitos que sejam, para a gente lidar com essa questão, para que esse FOMO não vire algo, às vezes, realmente mais severo, né? E que seja manejável para as pessoas. O que você traria, assim, para quem está ouvindo a gente? Primeiro, assim, para quem se sentir nesse local da angústia das redes, que busque ajuda, né? Assim, acho que é o primeiro local, né? De buscar sua ajuda para você com um profissional que você confie, que você goste, né? Não buscar em rede social nesse sentido, guru da internet, né? Então, busque o seu, sabe? O seu local, a sua hora semanal. Que eu acho que é o primeiro, assim, esse conhecimento de si é algo que a gente não encontra em chat GPT ou em qualquer lugar, né? E eu acho que uma segunda coisa que é algo que eu acho que traz aquele local da consciência, né? Eu vou usar esse termo, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar porque é o que está definindo aqui, que é aqueles hábitos angulares. Quando a gente cria esse local, a internet, as redes sociais, ela passa a ser uma ferramenta. A gente passa a ter consciência. Então, se o meu hábito angular, por exemplo, é estudar mais sobre a Gestalt terapia, mais sobre as neurociências, ter uma rotina de atividade física, o celular ele vai me acompanhar, mas ele não vai ser o meu foco, o meu fim, né, a minha hora vaga, né? Então, a pessoa ter essa consciência do o que importa, né? Tirando a rede social juntamente com ela, né? O que importa? O que é grande para mim? O que é significativo? E ele pode ser qualquer coisa, sabe? O meu cachorro, né? Aquele meu diário, sei lá, sabe? Assim, qualquer coisa significativa, sabe? Que você passa a ter tempo, a ter qualidade, a ter presença para olhar para aquilo, sabe? Então, quando a gente estabelece esses hábitos angulares, até criarem outro termo, eu vou ter que usar esses hábitos angulares, né? Rede social, ele continua, mas passa a ser uma ferramenta. Não sei se vocês concordam, né? Eu acho que aí atribui uma voluntariedade de como você está usando aquilo de fato, né? E não só entrar nessa lógica de consumo não percebida. É por isso que eu acho que quando você falou, né, dos primeiros passos, se a pessoa se conhecer, se entender nesse processo, eu acho que ele é vital, porque daí de nada adianta a gente tentar mudar a nossa lógica de comportamento perante uma ferramenta se a gente não entende, primeiro, aquilo como uma ferramenta e, segundo, como a gente utiliza. Se eu utilizo uma colher para pregar um prego na parede, pode ser
ou pode não ser, melhor dizendo, a ferramenta mais efetiva. Mas como eu pretendo utilizar aquilo, né? Eu tento fazer, por exemplo, volta e meia, uma repaginada, às vezes no meu Instagram pessoal, porque o profissional eu confesso que esse retrabalho eu ainda não me adaptei tão bem ainda, né? Mas de entender, beleza, o que eu tô buscando? Quando eu abro o Instagram, eu quero ver coisas de pessoas que vão só me entreter, eu quero ver coisas de pessoas que vão também me dar mais instrumentos, e às vezes dar essa repaginada. Nem sempre funciona, obviamente, porque a gente tem que ficar constantemente acessando o perfil dessas pessoas também para o algoritmo entender que, opa, beleza, é isso que você quer ver, né? Mas eu acho que talvez não exista nenhuma fórmula de bolo tão pronta, né, pra gente talvez se adaptar. Por isso que eu acho que o se conhecer é muito importante, né? Existem soluções universais para problemas universais e existem soluções individuais para problemas, às vezes, mais individuais também, né? Até para entender esse local, né? De quem que eu vou tirar do meu Instagram? Sabe quem eu vou parar de seguir? Eu vou silenciar? Ao mesmo tempo, é importante que a gente não fique na bolha, né? As pessoas que pensam como eu, que é só eu, porque aí se a gente vê um diferente, né? Então, assim, entender esse diferente, né? Pô, essa pessoa pensa muito diferente de mim, né? Mas deixa eu ouvir o que ela tá falando, né? Assim, deixa eu entender de onde que ela parte, mesmo que eu não concorde, né? Então, esse conhecer-se assim, né? Também esse local do não sou obrigada, literalmente, a ter página de fofoca no meu Instagram, né? Se eu não quiser, a ter pessoas que falam uma coisa que eu não gosto, mas é importante que eu saiba reconhecer que isso é meu, que isso é a minha visão sobre o mundo, e isso acontece aqui, né? No conhecer assim. Né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa em FOMO, né? Além dessa consciência desses hábitos fora, né, do Instagram, do Instagram das redes, né, sociais, da internet em si, entender o propósito para estar ali, né, entender como que eu posso utilizar essa ferramenta, entender como que essa ferramenta ela pode agregar, essas ferramentas elas podem agregar na vida, né? Então tô aqui usando meu computador, mas não é porque eu tô usando meu computador que tá ruim, que é errado, que eu estou viciada, que, né? Não, tem um propósito diferente. Então, essas consciências subjetivas, totalmente individuais e conscientes, né? Do para que eu faço o que eu tô fazendo, né? Catarina, gostaria de, primeiramente, agradecer muito você ter topado essa maluquice aqui junto com a gente, né? Esse convite. E agradecer também, acho que pelo tema, né? Que é muito importante a gente cada vez mais bater na tecla dessas questões, né? Porque pode ser que para uma pessoa que nunca pensou nisso, ouvir esse episódio, possa criar uma gotinha de consciência ali sobre as coisas, né? E a gente só começa, às vezes, a perceber o para quê das coisas quando a gente fala sobre elas, né? Quando a gente fala sobre esse uso muitas vezes irrefletido, né? Desse hábito muitas vezes tão natural que a gente nem percebe o quanto está nos prejudicando. Então, é uma temática muito, muito, muito importante e creio que, infelizmente, né, vai daqui para frente continuar sendo ainda mais importante cada vez mais, né? Porque cada ano que passa o mundo mergulha mais dentro da tecnologia. Mas estamos aqui, né, os vigilantes, né, da saúde mental para tentar alertar a galera e falar assim, ó, gente, não vai por ali, vai por aqui, vamos tentar se relacionar melhor, né, com essas ferramentas, esses instrumentos, né. E novamente agradecer, né, a sua participação, a sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando recebi o convite. Gostei do papo, né? Acho que é um tema muito importante, muito relevante, né? E eu agradeço novamente vocês terem confiado aqui e terem me convidado, né? E que vocês façam ali um trabalho brilhante, né? Como vocês já vêm bem feito, né? Catarina, divulga seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar, conhecer mais sobre você também. Ai, claro! Então, meu Instagram é @psico.catarinarodrigues. Lá eu falo muito sobre neurociência, falo muito sobre gestalt terapia. Lá o meu foco é esse, assim. Tô no TikTok também, mas eu vou ser sincera que nesse momento dessa gravação não estou muito ativa, mas estou lá, né? E é isso, as redes que eu estou atualmente. Muito em breve eu estarei ali no YouTube, mas por enquanto ainda estou restrita a essas duas aqui.
E se você aí se identificou com algumas das temáticas que levantamos aqui, fique de olho nisso. Assim, procurar ajuda não é nenhum demérito. Se você sentir que há essa necessidade, não abra mão de trilhar você mesmo o seu caminho, buscar o seu bem-estar e a sua saúde. Siga o Quintes Psicologia nas redes sociais, siga a nossa convidada, Catarina, também, por favor, vai lá. Avalie esse episódio, se possível. E é isso, vem entrar em movimento com a gente. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!